Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Discípulos da Palavra. Eu sou a Georgia e é com muita alegria que eu venho falar hoje para vocês sobre Mateus capítulo 26. Esse, gente, é um dos capítulos mais intensos e emocionantes do Evangelho. Aqui a gente vê a preparação para a morte de Jesus, o complô contra ele, a unção em Betânia ali, né? A última ceia, a agonia de Getsemane, a traição de Judas e a prisão e o julgamento diante do Sinédrio lá, né? Cada parte desse capítulo nos aproxima do coração do Evangelho, sabe? O sacrifício que Jesus fez por nós, que não foi fácil nem para ele, a gente vai ver aqui na palavra, né? Mas vamos começar. A conspiração para matar Jesus. Quando Jesus terminou de falar todas essas coisas, disse a seus discípulos: Como vocês sabem, a Páscoa começa daqui a 2 dias e o Filho do Homem será entregue crucificado. Naquela mesma hora, os principais sacerdotes e líderes do povo estavam reunidos na residência de Caifás, o sumo sacerdote, tramando uma forma de prender Jesus em segredo e matá-lo. Mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo, concordaram eles. Jesus é ungido em Betânia. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício, disseram. O perfume poderia ter sido vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Jesus, sabendo do que falavam, disse: Por que criticam essa mulher por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou esse perfume em mim a fim de preparar o meu corpo para o sepultamento. Eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que essa mulher fez será contado e delas se lembrarão. Judas concorda em trair Jesus. Então, Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes e perguntou: Quanto vocês me pagarão se eu entregar Jesus? E eles lhe deram 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. A última Páscoa. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: Onde quer que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu: Assim que entrarem na cidade, verão um determinado homem. Digam-lhe: O mestre diz: Meu tempo chegou e comerei em sua casa a refeição da Páscoa com os meus discípulos. Então, os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse: Eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Muito aflitos, eles protestaram uns aos outros: Certamente não serei eu, Senhor. Jesus respondeu: Um de vocês que acabou de comer da mesma tigela comigo vai me trair. O Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declaram há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Judas, aquele que o trairia, também disse: Certamente não serei eu, Rabi. E Jesus respondeu: É como você diz. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu-o em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: Tomem e comam, porque este é meu corpo. Então tomou do cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou-o aos discípulos e disse: Cada um beba dele, porque este é meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que lhes digo. Não voltarei a beber vinho até o dia em que, com vocês, beberei vinho de novo no reino do meu Pai. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus prediz a negação de Pedro. No caminho, Jesus disse: Essa noite todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei diante de vocês da Galileia. Pedro declarou: Pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. Esta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu: Mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Jesus ora no Getsemane. Então, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco e curvou-se o rosto ao chão e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade.
Depois, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Disse ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então, os deixou pela 2ª vez e orou. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida, voltou a seus discípulos e lhes disse: Como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se. Meu traidor chegou. Jesus é preso e traído. Enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma grande multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem devem prender quando eu cumprimentar com um beijo. Então Judas veio diretamente a Jesus. Saudações, Rabi, exclamou ele e o beijou. Jesus disse: Amigo, faça de uma vez o que veio fazer. Então os outros agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus puxou a espada e o feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Guarde a espada, disse Jesus. Os que usam a espada morrerão pela espada. Você não percebe que eu poderia pedir meu pai milhares de anjos para me proteger e ele os enviaria no mesmo instante? Se eu o fizesse, porém, como se cumpririam as escrituras que descrevem o que é necessário que agora aconteça? Em seguida, Jesus disse à multidão: Por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que vocês não me prenderam no templo? Estive ali todos os dias ensinando. Mas tudo isso está acontecendo para que se cumpram as palavras dos profetas registradas nas Escrituras. Nesse momento, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. O julgamento de Jesus diante do conselho. Então, os que haviam prendido Jesus o levaram para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde estavam reunidos os mestres da lei e os líderes do povo. Enquanto isso, Pedro seguia Jesus de longe, até chegar no pátio do sumo sacerdote. Entrou ali, sentou-se com um dos guardas e esperou para ver o que aconteceria. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho de líderes do povo tentavam encontrar testemunhas que mentissem a respeito de Jesus, para que pudesse condená-lo à morte. Embora muitos estivessem dispostos a dar falso testemunho, não puderam usar o depoimento de ninguém. Por fim, apresentaram-se 2 homens que declararam: Este homem disse: Sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus: Você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, porém, permaneceu calado. O sumo sacerdote lhe disse: Exijo, em nome do Deus vivo, que nos diga se é Cristo o Filho de Deus. Jesus respondeu: É como você diz. Eu lhes digo que, no futuro, verão o Filho do Homem sentado à direita de Deus Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: Blasfêmia! Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredito? Culpado, responderam. Ele merece morrer. Então, começaram a cuspir no rosto de Jesus e dar-lhe socos. Alguns lhe davam tapas e zombavam. Profetize para nós, Cristo. Quem foi que te bateu dessa vez? Pedro nega Jesus. Enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora no pátio. Uma criada foi até ele e disse: Você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu. Mas Pedro o negou diante de todos. Não sei do que você está falando, disse. Mais tarde, junto ao portão, outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus de Nazaré. Novamente, Pedro negou, dessa vez com juramento. Nem mesmo conheço esse homem, disse ele. Pouco depois, alguns outros ali presentes vieram a Pedro e lhe disseram: Você deve ser um deles, percebemos pelo seu sotaque galileu. Pedro jurou: Que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saiu dali chorando amargamente. Gente, essa palavra é muito forte. Ela é muito tocante. Na parte ali de Jesus no Getsemane, gente, dá até vontade de chorar, né? De imaginar a angústia, né? Porque a gente pensa que talvez foi fácil para Jesus, porque ele já sabia de tudo e porque ele era filho de Deus, assim, né? Um homem sem pecado. Mas não foi, né? Mas vamos começar do início aqui. Na primeira parte, eles falam aqui sobre a conspiração contra Jesus. Jesus termina o discurso profético que ele estava fazendo e anuncia que será entregue e crucificado durante a Páscoa, ou a festa dos pães sem fermentos, aqui como diz na Bíblia, né? Enquanto isso,
os líderes religiosos conspiravam secretamente em outro lugar, né, para prender ele e tentar matá-lo. A festa da Páscoa, ela era uma das mais importantes em Israel, que lembrava a libertação do povo que vivia comandado pelo Egito, né, quando Deus libertou o pessoal do Egito. E Jerusalém estava cheia de peregrinos naquele momento, né? E os líderes queriam prender Jesus discretamente para evitar tumultos, porque Jesus sempre estava ensinando, curando, e ele estava bem famoso. Então, se ele prendesse no meio das pessoas, isso poderia gerar tumulto dos fiéis ali, né, que seguiam Jesus. Na segunda parte, a gente vê sobre a unção em Betânia, que uma mulher entra onde Jesus estava ali, né, na casa que ele estava, com um alabastro, que eles chamam, né, que era um perfume de nardo puro, que era caríssimo, como se fosse uma gotinha, já tinha um cheiro absurdo, sabe? E o valor dele era equivalente a quase 1 ano de salário de um trabalhador normal. Ela joga na cabeça de Jesus ali, né, lavando Jesus com esse perfume. E esse gesto simbolizava honra, entrega e preparação para a morte, gente, porque naquela época não tinha o que a gente tem hoje, tipo, formol, essas coisas que vai mantendo o corpo ali morto menos pior, né, não tira o cheiro e tudo, então eles tinham que botar perfumes. E ela, assim, ó, já entrou ali naquele momento e lavou Jesus, né, lavou ele com aquele perfume. E aí os discípulos vêm e dizem, que desperdício, a gente podia ter vendido e usado esse dinheiro para ajudar os pobres. Mas Jesus repreende eles, porque Jesus fala, os pobres sempre estarão no meio de vocês, mas eu não estarei mais. Então, assim, ela já fez isso preparando o corpo dele, né? Foi um sinal de honra, assim, de entrega, sabe? E ele ainda fala no final, eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, as boas novas é o evangelho de Cristo, né? O que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. Por isso que tá aqui na Bíblia, né, na palavra, pra gente sempre saber o que ela fez, né? Na terceira parte, fala sobre a traição de Judas. Judas Iscariotes, né, que é um dos 12 discípulos que a gente conhece, né, ouve muito falar, vai até os sacerdotes, que são os mestres da lei, lá, aqueles hipócritas que a gente fala nas outras palavras, que queriam pegar Jesus de qualquer forma, e aceita entregar Jesus em troca de 30 moedas de prata. Gente, entregar Jesus por 30 moedas de prata. Meu Deus, gente. Mas como Jesus mesmo falou, né, era necessário que tivesse alguém que traísse ele para que tudo se cumprisse, porque senão ele não morreria na cruz por nós, ele não morreria pelos nossos pecados, e nós não teríamos acesso, tipo assim, direto a ele, né? Então foi necessário, né, realmente, mas é triste pensar, né? E esse valor de 30 moedas de prata, ele correspondia ao preço de um escravo. Tipo, quando eles iam comprar ou negociar um escravo, era o preço de um escravo. Isso mostra o desprezo que os líderes religiosos ali avaliaram a vida de Jesus, né? E a traição mostra como que o coração humano pode escolher sempre os nossos próprios interesses materiais das coisas da terra, em vez da fidelidade de Cristo. Eu sempre peço muito a Deus, que é uma coisa muito difícil, né? Porque a gente vive aqui na matéria, mas eu peço muito a Cristo para não deixar que nada desse mundo, nada, brilhe mais meus olhos do que a vida eterna com Ele, do que o amor a Ele, sabe? Eu peço sempre, porque é difícil, gente, a gente tem que ficar em vigilância e orar para não deixar a carne ceder. Que é que a nossa carne é fraca, assim como ele diz numa palavra aqui, né, nesse mesmo capítulo. A nossa carne é fraca, o nosso espírito está disposto, mas a nossa carne é fraca. Então a gente tem que sempre pedir. E tem um louvor que fala isso, né? Eu não quero mais que as coisas dessa terra brilhem mais do que as eternas. E por isso que eu peço assim a Deus também, sabe? Pra Ele me manter com os olhos sempre voltados a Ele. O meu objetivo sempre sendo a vida eterna, a vida com Ele e o reino de Deus, né? Aí na quarta parte é a última ceia. Jesus celebra a Páscoa com os discípulos e é nesse momento que ele institui a ceia do Senhor, a santa ceia que a gente vê nas igrejas e tudo, né? Dizendo, este é o meu corpo, que é o pão que ele está comendo, e este é o meu sangue da aliança, que é o vinho, derramado por muitos para a remissão do pecado. E dando um contexto, a refeição da Páscoa lembrava o cordeiro, né? O cordeiro perfeito no Egito. O cordeiro imolado no Egito. Agora, nesse momento, Jesus se apresenta como o verdadeiro cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Porque esse cordeiro, gente, eles faziam ofertas para perdoar os pecados das pessoas, né? Era uma oferta por ano. Com o cordeiro, ele tinha que ser, assim, perfeito. Ele não podia ter nenhuma imperfeição. Nada. Tinha que ser o cordeiro perfeito. Para eles fazerem essa oferta. E aí,
Jesus é como se fosse o Cordeiro de Deus, porque ele veio ao mundo como um homem, mas sem pecado, ele era perfeito. E por isso que quando ele morreu na cruz por nós, ele tirou o pecado do mundo, porque ele era puro também, entendeu? Então, só para te dar essa explicação. O que fica de lição aqui dessa parte da última ceia é que a ceia, na verdade, ela não é uma oferta. Ela é um memorial que nos conecta com o sacrifício de Cristo e renova nossas esperanças da volta dele, né? E aí, na quinta parte, é a parte do Getsemane, que Jesus vai pro jardim lá do Getsemane, né? E ora em angústia, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa parte, gente, eu não sei, o Espírito Santo toca muito em mim, assim, porque a gente percebe nessa parte que ele também sofreu. Ele veio como carne, né, gente? Por mais que ele não pecava, ele não tivesse pecado, ele veio como carne. Então ele sentia as mesmas sensações que a gente. Ele sentia angústia, ele sentia medo. Ele saberia como seria. E assim, naquela época, as pessoas eram crucificadas e ficavam na cidade ali, né? Muitas pessoas podiam passar para vê-las crucificadas ali, né? Os ladrões, as pessoas que pecavam ali. E Jesus sempre via, passava, imagina ele vendo as pessoas ali e sabendo que ele viveria aquilo, ele passaria por aquilo, sabe? Então, essa parte me dói muito porque ele foi orar 3 vezes. Na primeira ele falou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade, não a minha. Ou seja, afasta de mim isso, eu não gostaria de viver isso, mas se for a tua vontade, como um coração obediente eu vou fazer. Então, isso mostra também a obediência de Cristo, né? E realmente o sacrifício, porque não foi fácil para ele. Às vezes a gente pode pensar: mas Jesus foi fácil porque ele era filho de Deus, Deus deve ter tirado a dor dele. Não, gente, ele sofreu cada coisa. E uma parte da Bíblia fala que, se eu não me engano, no momento da crucificação, ele suou sangue. Isso é o nível mais alto de dor. A pessoa está sentindo um nível absurdo de dor, porque ele estava sofrendo os pecados de todos nós. De quem já tinha morrido, de quem ainda estaria por vir e quem estava ali com ele. Na segunda oração ele diz: meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça a tua vontade. Mas já angustiado, sabe? Então, assim, é muito emocionante, assim, ver o que ele passou. E isso é importante, gente, pra gente valorizar a entrega dele. Porque muitas vezes a gente, vivendo hoje, pensa que foi fácil e, sei lá, sabe? Não dá tanto o devido valor a isso, mas ele sofreu e Deus entregou o único filho dele por nós, né? Pra viver aqui na carne. Ele se fez tão pequeno, vivendo aqui como ser humano, pra fazer isso por nós, sabe? Mas enfim, o cálice, né, era uma metáfora comum no judaísmo para o sofrimento do juízo divino. Por isso que ele fala: afasta de mim esse cálice. E, gente, e aqui a gente vê a plena humanidade de Jesus diante da cruz, né? Nossa, isso que eu acho que é mais louco, assim, né? E é a perfeita obediência dele. Por isso que a gente tem que pedir um coração igual a de Jesus, que é obediência, disposto a obedecer sempre a Deus, né? Mesmo que doa pra gente fazer alguma coisa aqui, renunciar a algo que Jesus pediu, mas que a gente o faça, que a gente tenha o coração obediente, pois tudo que Deus faz tem um propósito, e um propósito muito maior, como foi o de Jesus, libertar todos nós, né, gente? Toda a humanidade, daquele tempo até hoje. Então, é muito maravilhoso pensar nisso, e a gente tem que dar o devido valor, né? E na última parte aqui, fala sobre a prisão de Jesus, né, e o julgamento. Judas chega com uma multidão armada e entrega Jesus com um beijo. Por quê, gente? Eles não queriam pegar Jesus enquanto ele estivesse pregando ou no meio das multidões, porque eles saberiam que aquilo ali geraria uma grande discórdia, né, entre o povo. E aí, Judas combinou de entregar eles. E aí, pensa, gente, naquela época não tinha iluminação, não tinha eletricidade, eram só as lamparinas. E eles estavam no monte, na escuridão, orando, e à noite, e aí Judas sabia onde ele estava, porque ele era um dos 12, e aí eles traz o pessoal pra pegar Jesus. E aí Judas dá um sinal ainda. Fala assim: não, eu vou dar um beijo em quem vocês têm que pegar, que é Jesus. Por quê? Porque também naquela época eles eram muito parecidos, né? Todo mundo barbudo, cabeludo, não sei o quê. Então era difícil. E aí no escuro ainda era difícil ver quem era quem. Então eles tinham que apontar quem era Jesus. Enfim, Pedro corta a orelha de um dos servos. Mas Jesus o repreende, que ele fala: os que usam a espada morrerão pela espada. E diz: você não percebe que eu poderia pedir a Deus para me salvar daqui? E ele trazia anjos para lutar por mim, mas isso precisa acontecer.
E aí Jesus é levado ao sinédrio, acusado injustamente e declarado digno de morte. Pedro, com medo, nega Jesus 3 vezes, cumprindo a profecia que Jesus tinha feito a ele. E eu acho tão legal essa parte, tão legal não, né? Mas, tipo assim, interessante ver essa parte de Pedro, porque mesmo Pedro fazendo isso, ele tinha um coração quebrantado. Tipo, ele percebeu isso, ele já chorou, já se arrependeu e tudo. Então, assim, isso mostra que às vezes a gente erra, a gente não tem que errar, ai, vou errar porque Deus vai me perdoar, não. Mas mesmo quando a gente errar, a gente voltar para Cristo e pedir perdão, porque mesmo depois disso, Jesus se apareceu para os discípulos e Pedro sempre foi um discípulo, né, usado, tanto que tem ainda o livro de Pedro também, um discípulo muito usado. E assim, a gente perceber isso é muito importante, que a gente pode voltar para Cristo, sabe? A gente pode pedir perdão e de todo o coração que Ele vai nos perdoar. E, explicando também, o Sinédrio era um conselho religioso judaico, composto por 71 membros. E os julgamentos noturnos, eles eram irregulares. Isso mostra como que foi o processo apressado e injusto, né? E o que fica de reflexão aqui é que Judas e Pedro falharam de formas diferentes, né? Um traiu e o outro negou. Mas, enquanto Judas desistiu e caiu no desespero, Pedro chorou amargamente, se arrependeu e foi restaurado depois, né? Então a gente conclui Mateus 26 assim, com os aprendizados de que o contraste entre o amor da mulher de Betânia e a traição de Judas, né, gente? Também a instituição da ceia como sinal de nova aliança, pra gente lembrar como sempre como um memorial. E que a obediência de Jesus, né, gente? A humanidade dele e mesmo assim a obediência dele. E a fraqueza humana dos discípulos diante da pressão e vendo que se você se arrepende, se você quebranta o seu coração, você é restaurado por Cristo. Então, a gente finaliza Mateus 26, vendo que ele nos prepara para a cruz, lembrando que Cristo enfrentou a traição, a dor e a injustiça por amor a nós, por amor a todos nós. A gente tem que sempre se lembrar disso. E é isso, pessoal. Eu espero que essa reflexão tenha edificado a sua fé, te aproximado de Cristo. Se você gostou, envia para outras pessoas, compartilha esse episódio com outras pessoas que querem ouvir a palavra, que você acha que é importante elas ouvirem isso, para elas sentirem o amor de Cristo por ela, que Ele morreu por cada um de nós. Então, Deus nos ama muito e Jesus nos ama muito também. Então é isso. Curta, comente e não perca o próximo episódio. Tchau!